de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Queremos sentir o teu poder, Senhor. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Glória te damos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. É momento de você dar honra e glória ao nome do Senhor. É o momento de você exaltar a Ele agora. É o momento de você pedir: ó Deus, te damos honras, te damos glória, te exaltamos o teu santo nome. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém. Aleluia. Te Louvado damos seja Deus. honra. Louvado seja Deus. Deixa eu dizer para você. Quando você não consegue acompanhar a letra e nem adorar, vamos ver o que Daniela está falando. Te damos honra. Te damos honra. Teu é o poder para sempre. Amém. O que que nós estamos querendo expressar, amados? Será que nós conseguimos imaginar o que nós estamos tentando expressar? Honra e glória seja daquele que é Senhor da nossa vida. Se você não conseguir abrir os seus lábios e cantar isso, você está aqui como se fosse um show. E aqui não é um show, aqui é um momento de adoração. Então abra os seus lábios, quebre o seu coração, peça perdão a Deus porque você ainda não conseguiu glorificar Ele. Eu estou falando para você que não conseguiu glorificar o Senhor. Isso é a armação do inferno na sua vida. Você precisa glorificar a Deus. Então começa a pedir perdão ao Senhor. Você está aqui de que forma? E se você não está aqui para glorificar, amado, você está errado, no lugar errado. Então você vai abrir os seus lábios e você vai declarar, glorificar e exaltar. Aqui não tem espectador, aqui não tem circo, aqui não é show, aqui é um lugar de culto. E se você veio nesse lugar, você veio para adorar e engrandecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Eu não ouvi o amém, amém?
louvor ao nome do Senhor. Aleluia. Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de exaltação. Abra sua Bíblia em João, capítulo 17. Irmãos, nós estamos vivendo alguns problemas no tempo de hoje. Estamos vivendo algumas situações no tempo de hoje. E essas situações que estamos vivendo, muitas vezes, estamos sendo abatidos na nossa vida por falta de ouvirmos a palavra de Deus e termos o desprendimento ou a obediência de colocá-la em prática. O maior problema hoje do homem e da mulher de Deus, mas isso já passou, isso já aconteceu no passado, e nos dias de hoje, amado, nós temos visto pessoas que não têm colocado a prática da palavra de Deus, e aí tem sofrido, amado, amargamente, angústias, tristeza, por falta de obedecer a palavra do Senhor. E João capítulo 17, versos 17, eu já ministrei um pouquinho no dízimo domingo com essa palavra. E por ela estar bem fresquinha ao seu coração, eu quero lembrá-la a você novamente. Diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não sei se você está no mesmo foco, e eu não sei se você tem o mesmo entendimento que eu tenho quando leio esse versículo. Quando eu olho para esse versículo, irmãos, a primeira coisa que eu encontro, a primeira coisa que eu entendo, a primeira coisa que ele me transmite, é uma verdade que não me deixa dúvida nenhuma. Aqui não é uma pergunta, aqui não é uma possibilidade, aqui é exatamente a palavra daquele que tem autoridade nos céus e na terra, o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, o Senhor dos tempos, o médico dos médicos, aquele que recebeu autoridade de governar não só na terra, mas nos céus. Eu vejo aqui ele liberando uma palavra, e ele assim tomando essa palavra, e pelo revestimento que ele tinha e o governo que estava sobre ele, ele diz ao Pai para santificá-los na verdade. Eu não sei se você entende o que é santificação. Quem sabe você acha que é uma palavra que não tem, uma palavra, tem alguma coisa alta aqui, Cleiton? Tem alguma coisa a mais aqui? Estava bom? Os irmãos estão ouvindo bem? Ficou diferente. Santifica-os na verdade. Eu não sei se você tem ainda dificuldade de entender o que é santificação. Quem sabe você ouve, escuta, lê todos os dias sobre santificação, e você ainda não sabe o significado dessa palavra. Quem sabe você ainda não raciocinou sobre essa palavra. E tem uma palavra no nosso dicionário sem entendimento, amado, é a mesma coisa de não ter leitura, a mesma coisa de ser surdo. Santificação é separados. O mais simples, amado, é separado. Então Jesus estava falando para o Pai: Pai, separe-os. Separe-os. Eles estavam orando não só para os discípulos, pelos apóstolos, mas eles estavam orando pela igreja de hoje. Separe-os no mundo, não tire eles do mundo, mas que eles possam viver de maneira diferente. Santifique-os na verdade, separe eles na verdade do Senhor, na verdade para o Senhor.
Era o que Jesus estava clamando ao Pai. E ele lembra que ele tinha certeza que eu e você ia refletir, ia ler a respeito dessa palavra. Ele diz, amado, pois a tua palavra é a verdade. Sabe, porque tem gente ainda em dúvida. Tem gente que se atreve a mudar o texto e o contexto da Bíblia. Ele se atreve a mudar o significado para muitas vezes ter mais libertinagem. Opa, eu não falei liberdade, falei libertinagem. Liberdade, nós somos livres em Cristo Jesus para adorá-lo, para entrar na presença dEle, entrar na presença daquele que é santo, entrar diante do trono dEle, porque a palavra assim diz. Mas tem gente que usa, distorce e coloca no seu coração a libertinagem, que é sem conceito, sem temor, sem tremor, sem respeito, sem lealdade, sem fidelidade, para distorcer a vontade de Deus. Lembre-se o que eu estou te dizendo. Então Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Separe eles e que eles possam refletir na tua palavra e viver a verdade pela tua palavra. Por isso, irmãos, tudo que nós pregamos é baseado na Bíblia. Não tem essa história de mudar. Não tem essa história de acrescentar nada. O que a palavra de Deus nos diz no Velho Testamento é para ser usado. O Velho Testamento, ele não está, como estão dizendo por aí, desatualizado. O próprio Jesus disse, eu não vim para abrogar ou desfazer da lei, eu vim para que a lei se cumpra. E tudo aquilo que nós viemos, amado, ler no Novo Testamento, precisamos colocar em prática. Que ele testifica do Antigo Testamento. Então a Bíblia tem que ser de capa a capa. Então olha só o que Jesus estava preocupado, amado, bem próximo da sua morte. A maior parte desta oração, que chamamos oração sacerdotal, diz respeito ao seu círculo de intimidade. Ele estava falando com aqueles que tinham amor à obra, aqueles que tinham aprendido, aqueles que estavam olhando para ele e crendo naquilo que ele estava ministrando. E naquilo que ia se manter no coração, naquilo que ia se viver pelo ensino, pela obediência. Jesus, ele estava lembrando isso, ele estava frisando isso, ele estava trazendo ao coração isso. Afinal, amados, irmãos e irmãs, no final da sua vida, Jesus, ele não se preocupou, ele não cuidou de trazer, amada, a sua vontade, e ele ministrou o tempo todo e trouxe ao tempo todo ao coração dos discípulos a vontade do Pai, a vontade de Deus. Foi o que ele ministrou o tempo todo, bem perto da sua morte. Ele ministrou isto para que os discípulos pudessem entender que eles precisavam viver a vontade de Deus, viver na obediência, viver na dependência de Deus. Quando eu olho para esse texto, irmãos, e quando eu leio esse texto do versos 16, 15, 16, a partir do verso 11, eu encontro Jesus ministrando ao coração dos discípulos e daqueles que o seguiam, ouvia, que eles precisavam continuar a missão pela fé. Pela fé, eles precisavam colocar em prática, continuar desenvolvendo o ministério. Jesus, ele ministrou para que eles estivessem cheios da plenitude
Jesus ministrou aqui, amado, a partir do verso 11 até o 24, que você conhece esse texto. Ele ministrou, amado, para que você entendesse a sua separação do mundo, mesmo estando no mundo. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Tem gente que ainda não caiu essa ficha. Ameis a minha palavra, ameis aquilo que eu tenho ministrado, aquilo que eu tenho liberado sobre a sua vida. Então ele ministrou na vida daqueles homens e na nossa vida. Ele ministrou santificação. Ele ministrou, amado, frutificação. Ele ministrou o companheirismo, a fidelidade da união, a dependência de Deus, o entendimento do que isso pode fazer na minha vida. Ele ministrou, amado, para que eu e você pudéssemos termos uma noção do que é viver como família. Viver como família. Então tudo que eu e você precisamos entender, amados, até aqui, que ele chega neste ponto, 100% obedecendo a Deus. E agora na expectativa que os discípulos e que a igreja obedecesse a Deus e aos seus ensinamentos. Ei, a pergunta que eu tenho a fazer a você. Você chegou até aqui. E você pretende continuar andando até aqui. Mas qual é a escolha do caminho que você está fazendo? É o caminho que foi providenciado por Deus ou por quem? A sua caminhada que você vai continuar é um caminho que foi preparado por Deus, porque quando nós chegamos e olhamos aqui, o caminho que Jesus trilhou até aqui foi preparado pelo seu Pai. E ele não abriu mão. Ele não se preocupou em iniciar nenhuma campanha, uma grande campanha. Ele não se preocupou em se defender, em fugir. Ele não quis tentar mudar as leis ou a vontade do Pai. Presta atenção nisso. Até aqui, ele não quis fazer qualquer ato público. Ele usou o seu tempo para algo que é extremamente precioso. E se eu quero ser edificado no Senhor ou santificado no Senhor, eu preciso ter chegado aqui, até aqui, e ter tido uma lição com os ensinos de Jesus. Ele usou o resto do seu tempo para orar. 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 Qual é o caminho que você está trilhando? Será que é um caminho de providência? De provisão de Deus? Será que é um caminho preparado pelo Senhor? A pergunta, amado, diante desse texto, que eu quero fazer ao seu coração, ao nosso coração nessa noite, eu quero deixar isso aqui marcado com esse culto. Depois de ouvirmos, depois de termos sido abençoados com a palavra do pastor Sérgio no final de semana. Qual é o caminho que Jesus tem te oferecido? Qual é o caminho providenciado por Deus para a sua vida? Qual é o caminho que eu e você precisamos trilhar sem olharmos para trás? Está tudo bem na sua vida até aqui? E se amanhã o mundo cair, você vai esquecer desse caminho? E se amanhã a tragédia acontecer, onde está a providência? Irmãos, nós temos ensinado constantemente isso, mas parece que você esquece, parece que eu esqueço disto constantemente.
Nós esquecemos disso. Se nós formos continuar lendo, Jesus fala nesse texto: Pai, não tire eles do mundo, eles não podem sair do mundo agora. E Jesus fala: eles terão aflição no mundo, mas em mim terão paz. Eu creio muito na aflição do mundo, mas não creio na paz que o Senhor pode me dar. É um tempo, amado, que perdemos a direção, porque não acreditamos no Deus que um dia confessamos. Qual é o caminho da providência de Deus para a sua vida? E quando Ele vai começar? Quando estiver faltando o chão, quando o mundo te oprimir, quando o mundo te perseguir, quando a enfermidade chegar. Esse é o caminho que o mundo vai te oferecer. Mas qual é a provisão? Primeiro, quando Ele vai começar, pastor? Ele só vai começar na sua vida, amado, quando você se dispor a se render ao Senhor, ao governo de Deus. Senão, eu brinquei com alguns irmãos, falei: não deixa apagar o fogo que está aí, ó. Não deixa apagar o fogo que está aí. Porque quando o pastor Sérgio falou que nós temos um altar e tinha que empregar, só faltava o fogo no altar. Parece que entendemos ontem, num domingo. Aí hoje nós chegamos aqui, quem sabe, sem essa lembrança. Qual é o caminho da provisão de Deus? E quando Ele pode chegar e me alcançar? É quando eu verdadeiramente me dispor a entregar sem questionamento, amado. Me entregar sem questionar o que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo, como foi meu dia hoje, como foi a situação hoje, me faltou aquilo, me faltou isto. Você se entregou aqui como instrumento de Deus? Você se entregou como adorador? Você se entregou como alguém que está realmente querendo ser visto por Deus? Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versos 2. Olha o questionamento desse homem. Veja se você consegue enxergar aí o questionamento. Quem sabe aquele que você questionou hoje, questionou ontem, questionou sábado, questionou sexta, e está pronto para questionar a Deus essa semana toda. Gênesis 22, versos 2 e 3, diz a palavra de Deus: acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai até a terra de cultuar. Cultuar, irmãos, eu não preciso nem continuar isso aí. Vai à terra de Moriá cultuar. Mas não vá de mão vazia, não. Eu quero aquilo que você ama. Você vai entregar no meu altar. Aquilo que você ama, se você está amando de todo o seu coração. Você está amando tanto que está te incomodando. Está te tirando o foco de adoração. Está tirando o foco de compromisso com Deus. Está tirando o foco de aliança com Deus. Você deixa de ir ao Monte Moriá, a igreja do Senhor, para cultuar. Você está indo em outro lugar no dia do culto, no dia da aliança, no dia do compromisso, no dia da promessa. Você deixa de ir à presença de Deus para ir a outro lugar. Olha o questionamento desse homem. Ele vai cultuar a Deus. Ele vai lá e entrega o seu filho. Se o Senhor me pôs à prova,
aqui estou para passar pela prova. Hã? Se o Senhor me pôs à prova, Deus, a prova era o caminho, era a distância, era o filho, era o monte. Se o Senhor me pôs à prova, aqui eu estou para passar pela prova. Eu fico imaginando, se fosse os dias de hoje, nós temos que entrar na fornalha, nós temos que entrar, irmã Guiomar, ali ser jogado na cova dos leões. Ah, amado, eu fico imaginando, eu não sei se a igreja estaria pronta a isso, não. Sinceramente. Segundo, qual é o caminho da providência de Deus? Qual é o caminho que Jesus está nos oferecendo? E quando ele pode começar em minha vida? Quando, amado? Quando você, ou eu, ou nós, decidirmos crer verdadeiramente, sem duvidar, que Deus é contigo, que Deus é conosco, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso cordeiro. Sinceramente, eu quero falar algo para você. Eu creio que Abraão mandou 3 dias para entregar o seu filho, porque ele falava: eu creio no meu Deus. Eu creio. E ele andou sem duvidar. Ele foi sem questionar. Ele simplesmente creu sem duvidar. Terceiro e último, quando esse caminho é providenciado, ou quando ele pode surgir na minha vida, quando ele pode se manifestar, ser real. Quando, amado, aqui nós mostrarmos o nosso coração. Aí cabe eu lembrar da viúva, da viuvinha, como a Maria falou, da pobre. É as 2 moedas que eu tenho para voltar para casa. É 2 moedas que eu tenho até para comprar um alimento, um lanchinho ali. Mas eu vou deixar aqui. Questão de atitude, dependência. Questão, amado, de abrir o coração para obedecer sem se esquivar. Escuta aqui uma coisa. Tem muita gente dizendo que obedece, se esquivando das principais provas que Deus apresenta. Eu esquivo aqui, eu esquivo ali. Eu esquivo ali, eu esquivo aqui. E assim eu vou colocando o meu jeitinho de administrar a minha fé. Não é Deus que está no controle da fé. Me esquivando, achando desvio, tentando encontrar soluções humanas. Eu fiquei pensando, logo quando eu cheguei aqui, em que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando em Jonas. Eu fiquei pensando no barquinho daquele homem, do qual o Jonas comprou o bilhete para viajar nele. Aquele homem não tinha nada a ver, aquele homem não estava ali atrapalhando a questão é daquele que sempre tem falado que quer, que deseja, mas no momento da prova se esquiva, foge, não completa. Eu preciso que nós venhamos pensar nisso, irmãos.
Qual é o caminho que vai ser proposto a mim e a você? Para onde nós estamos caminhando? Por que o Senhor está ministrando isso? Para que você se fortaleça e venha entender que mesmo que o vale esteja passando, você esteja passando pelo vale, passa com Deus, passa com o Senhor, passa pela providência de Deus, passa confiando em Deus. Ele deseja ver a sua atitude de fé, Ele deseja ver a sua atitude de dependência. Honre ao Senhor. Busca Deus. Abra esse texto de João, quantas vezes for necessário. Entenda isso. Santifique-os na verdade. Meu Pai, prepare eles com o coração verdadeiro. Prepare eles, ó Pai, para entender o que é a verdade, o que não é ilusão. Prepare eles na Tua palavra. Fortaleça eles na Tua palavra. Desperte eles para a Tua palavra. Porque eu vejo, irmãos, muitas vezes eu e você dando brecha, abrindo espaço, permitindo Satanás fazer, maquinar. E aí você não tem nenhuma atitude de fechar a porta nem a janela. Aí depois, quando a coisa entorna, aí você começa a gritar. Aí fala que não pode prosseguir porque está fraco. É sério isso. O Senhor quer te santificar. Ele quer te abençoar. Ele quer te fortalecer. Porque quando eu deixo Deus santificar a minha vida, a minha alma, o meu espírito, no vale eu não vou desistir. No deserto eu não vou desistir. Porque a palavra dele está em mim. A palavra está em você. Pense nisso. De que forma eu tenho passado pelas lutas? Eu entrei em angústia a ponto de soltar as mãos de Deus? Soltar as mãos do Senhor? Me descabelar? Pedir ajuda para tudo que é tipo de coisa? Se for necessário, eu vou pedir ajuda até para o Tinhoso. Vocês pensam que é brincadeira? Não. Tem gente que quando olha para o seu umbigo, amado, vive isto. O mundo está cheio disto. Esquece que o que eu preciso e você precisa é nos manter firme, olhando para Jesus. A prova nos amadurece. O sacrifício nos mostra que temos aliança com Deus. É isso que nós precisamos. A coisa não vai ficar boa não. Não pensa que eu estou na igreja, eu vou comer agora todos os dias mamãozinho com mel. Não, não vai ficar, a coisa não vai ficar boa não, querido. A coisa vai apertar. A coisa vai apertar. A sua vitória vai depender da sua obediência. A sua vitória é a obediência. Não é outra coisa não. A minha vitória depende do pastor erguer a mão dele e orar por mim. Não vai ser isso não. Pode ter certeza. Não vai ser a minha mão que vai fazer você andar não. Vai ser os seus olhos em Cristo Jesus, o Senhor. Então você precisa falar para alguém isto. Você precisa ministrar para alguém isto. Você precisa lembrar a alguém isto. E não
deixe de olhar, amado, para o autor e o consumador da fé. Amém? Vamos mais uma vez lembrar daquilo que foi feito por mim e por você na cruz do Calvário. Vamos mais uma vez lembrar daquilo que foi preparado para a minha salvação, a minha segurança, para que eu me livrasse das cadeias do inferno e do pecado. Vamos lembrar mais uma vez, amado. Após essa palavra, Jesus logo lá na frente foi para o sacrifício. Foi para o sacrifício da cruz. Foi para a morte. Mas a ressurreição era certa. O braço do Pai estava o aguardando. A coroa eterna estava aguardando. E Ele diz a mim e a você: ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Quantos desejam essa coroa? Quantos confiam? Quantos estão dispostos a obedecer? Então esse é o momento, mais uma vez, de se apresentar a Deus.